Olá, seja muito bem-vindo ao Indústria Sustentável, o programa que abre espaço para discutir o presente e o futuro da indústria cearense sob a ótica da sustentabilidade. Aqui falamos sobre inovação, responsabilidade social, preservação ambiental e, claro, sobre as boas práticas de governança que estão moldando uma nova forma de fazer negócios. Hoje, nosso tema é o agronegócio sustentável e como ele pode impulsionar a economia local de forma consciente, socialmente justa e também ambientalmente equilibrada. E aí a gente vai conversar sobre esse assunto com o Alberto Félix. Ele é CEO da Agropar, uma empresa cearense que vem se destacando nacionalmente no cultivo de açaí irrigado em terra firme. Fundada em 2020 na cidade de Paracuru, aqui no Ceará, a Agropar atua em toda a cadeia produtiva do açaí, desde a comercialização de mudas até a produção de polpa e açaí em pó e mais. Presta assistência técnica também a produtores locais, fortalecendo a agricultura regional. E para enriquecer ainda mais nosso debate, a gente conta com a participação especial da Alcileia Farias, coordenadora do Núcleo ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Agropar agora, Dr. Alberto Félix, CEO da Agropar. Como é que essa empresa começou, doutor? E como foi essa ideia de produzir o açaí aqui no Ceará? Bom, essa ideia começou bem lá atrás. Eu passei a minha vida toda dentro de uma propriedade rural e meu sonho era viver do agronegócio. E na época eu pensava em fazer agronomia, mas meu pai já havia tentado de tudo aqui no Ceará. Plantou milho, feijão, cana-de-açúcar, criou gado de leite, gado de corte e nada disso dava resultado. Então ele realmente me mostrou que não era vantagem na época fazer agronomia, eu acabei desistindo do curso, mas fiz um compromisso com ele que não iria desfazer da propriedade. Nós iríamos continuar com a propriedade, eu iria ganhar dinheiro em outra atividade e investir lá. Mas aí em 2016 eu me deparei com a cultura do açaí e vi realmente que estava se expandindo não só pelo país, mas pelo mundo todo, né? E aí busquei, através da Embrapa, uma cultivar que pudesse se adaptar, irrigada ao nosso estado, e começamos em 2016 esse plantio lá em Paracuru. Realmente no começo estava muito desacreditado, ninguém acreditava nessa possibilidade, mas aí eu fui muito determinado com esse objetivo já traçado e começamos o plantio em 2016 e em 2020 começamos a fazer a primeira colheita e para nossa surpresa foi um sucesso, porque nós colhemos um produto de alta qualidade e a produção praticamente foi o ano todo. Então superou a nossa expectativa e hoje nós estamos aqui trabalhando para expandir áreas, não só lá em Paracuru, como em todo o estado do Ceará. E como é que foi a adaptação? A gente conhece o açaí vem lá do norte do país, hoje não, mas está bem mais diversificado em outras regiões, mas quando a gente pensa em açaí, a gente pensa lá no Pará, da Alcileia, lá no Amazonas, né, em todas aquele cultivo, né, feito lá na região norte do país. Como é que foi a adaptação para fazer essa produção aqui no Ceará? Nós conseguimos, além do apoio da institucional da Embrapa, nós colocamos lá junto com a Agropar, o IFCE, a UFC, nós fizemos algumas modificações para se adaptar ao estado, certo? Então hoje nós colocamos lá nos nossos açaís uma máquina, um aparelho que ela mede o fluxo d'água, a temperatura e a seiva da planta. Então ela consegue com precisão nos informar qual a necessidade que aquela planta precisa de água para chegar à plenitude na produção de açaí, certo? Então isso é monitorado. Temos outro aparelho que é utilizado no solo para medir também a umidade do solo. E o nosso agrônomo ele faz mensalmente análise foliar e análise de solo para ver quais nutrientes estão faltando para justamente chegar e complementar realmente o que está faltando. E aí estamos utilizando lá hoje algumas tecnologias como o uso de micro-organismos no solo para dar mais vida ao nosso solo, como também estamos usando abelha sem ferrão para aumentar a nossa produtividade de 30% a 40%. Que bacana, né? E uma última
tecnologia que nós estamos utilizando é a questão do ozônio na água. Nós estamos quebrando a dureza da água com esse ozônio e com isso deixando que a água fique mais fina e tenha uma maior facilidade de penetração na planta e atingir através da raiz o fruto lá em cima, dar uma produção realmente de qualidade. Toda essa produção, essa inovação tecnológica vem trazendo mais qualidade à produção, né, Alberto? A gente estava conversando aqui antes do programa começar e a Auxiléia Farias, ela é paraense, né? E aí conhece bem, né, o sabor verdadeiro, né? Conhece bem desde pequena o sabor que é o açaí. Conhece bem o açaí. Mas eu fiquei sabendo já que essa produção aqui cearense já está superando em qualidade o açaí. É isso mesmo, Auxiléia? É isso mesmo. Olha, é uma isso paraense mesmo. falando, eu sou uma viu? paraense falando, olha aí, calma, muita calma nessa hora. Mas realmente a gente vai estudar a Agropar. Quando eu fui pesquisar sobre a empresa, e eu tenho amigos na Embrapa, meu esposo, né, ex aí, né, aposentado, engenheiro florestal do IBAMA, a gente vai perceber o quê? Dentro da temática de sustentabilidade, a gente vai perceber a Agropar como uma empresa estrategista, como uma empresa que olha para o solo e começa a buscar parceiros técnicos, como a nossa Embrapa, que é uma instituição respeitada no mundo. Como é que a gente pode fazer a melhoria do solo, otimizar a quantidade de área para produzir melhor, olhar para esse meio ambiente que tem os recursos naturais à nossa disposição, mas como é que ele pode ser otimizado, melhorado, para que tenhamos uma produção contínua, uma maior produção no menor tempo possível, enriquecendo o solo, utilizando com inteligência o recurso hídrico que tanto falta no Ceará. Mas dizer o quê? Dizer que é possível. Quando a empresa tem tecnologia, inovação, o senso da responsabilidade ambiental, é possível se fazer um agronegócio sustentável, sim. E com um cearense arretado, né, que faz tudo isso acontecer, que é o Alberto Félix, que é difícil a gente imaginar, né, uma produção assim pioneira, né, ser o primeiro a ter essa ideia de produzir aqui no Ceará um produto que genuinamente e conhecidamente é do norte, é paraense, é do Amazonas também. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Indústria Sustentável. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a Agropar, sobre o agronegócio sustentável que a Agropar produz o açaí lá no município de Paracuru, aqui no Ceará. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Indústria Sustentável, hoje conversando com Alberto Félix, CEO da Agropar, empresa cearense que vem transformando o cultivo de açaí aqui no estado em um exemplo de sustentabilidade e desenvolvimento regional. Alberto, vamos falar como é que a Agropar tem produtores em vários municípios agora, né? Assim, você estava falando, inclusive, da expansão para os municípios vizinhos ali de Paracuru. Como é que vocês utilizam a tecnologia, essa parte da assistência técnica também para aumentar essa produção e espalhar aí o açaí pelo Ceará afora? O nosso principal objetivo é esse. Quando eu comecei lá o nosso plantio, eu tive o contato com alguns produtores que queriam, na época, plantar açaí. E eu disse, olha, pessoal, eu não vou vender, comercializar muda agora, porque eu não tenho resultados na mão. Então eu me preocupei realmente com isso aí. Durante os 4 primeiros anos não foi vendida uma muda para nenhum produtor, mas a partir do ano de 2020, quando nós tivemos realmente certeza que era viável economicamente para o estado plantar, produzir o açaí, nós tiramos o Renascem lá da empresa. Nossa empresa é autorizada a comercialização de mudas através do Ministério da Agricultura, através do Renascem. Então nós começamos a vender essas mudas para os produtores. E hoje, qual é o grande diferencial da Agropar? É porque nós não só vendemos a muda, mas nós passamos para o produtor todo aquele know-how que nós adquirimos, entendeu? Todo aquele acerto, os erros e acertos que nós tivemos durante todo esse período, praticamente de quase 10 anos, isso aí tudo é repassado para o produtor. Então o produtor não comete os erros que nós cometemos lá atrás, entendeu?
Então, a ideia hoje é essa, é passar a vender a muda, mas dar assistência técnica e se comprometendo no futuro de comprar toda a produção dele. A Agropar, ela é pioneira, a gente já falou isso aqui, no cultivo de açaí irrigado aqui no Ceará, né? Como é que esse modelo contribui, inclusive, para a produção mais sustentável? Bom, nós catalogamos aqui no estado do Ceará algumas regiões que são propícias ao cultivo do açaí, certo? Então nós temos hoje praticamente ali a Serra Grande, lá na Ibiapaba, o Cariri, o Russas ali, o litoral aqui do Ceará, aquela região de Baturité e ali o Apodi. Essas áreas são áreas que são propícias à agricultura irrigada. Então, o grande diferencial que nós verificamos nisso aí é porque com a agricultura irrigada nós conseguimos produzir o ano todo. Então, esse é o maior diferencial que nós conseguimos lá. Você consegue entregar um produto de qualidade, mantendo, no caso do açaí, todas as propriedades, porque ele é irrigado na quantidade certa, ele é adubado na quantidade certa, então ele consegue entregar um produto de melhor qualidade, certo? Então, esse é o melhor resultado que nós encontramos com relação à agricultura irrigada hoje aqui no estado do Ceará. E a Agropar também desenvolveu mudas adaptadas aqui ao clima do Nordeste? Sim, inclusive essas mudas que são comercializadas pela Agropar já são fornecidas através das palmeiras que já estão produzindo. Nós selecionamos aquelas palmeiras, catalogamos aquelas palmeiras que produzem mais, que já estão adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo, e delas nós tiramos as nossas mudas. Perfeito. Auxiliar, quando a gente estava até conversando agora há pouco, né, da importância do agronegócio como um negócio assim, sustentável aqui no Ceará, que basta assim, uma produção bem feita, né, com inovação tecnológica, com o apoio da Embrapa, inclusive, que faça essa produção que seja sustentável, assim, não só no aspecto ambiental, né, mas social, que muda toda uma comunidade, como é o caso lá do Paracuru. E quebra, né, aquele paradigma de que o solo do Ceará é pobre, que não temos água. Ser sustentável é saber ser sustentável economicamente. E como é que a gente consegue isso? Com investimento. O investimento não precisa ser alto, precisa ser técnico. Então, uma irrigação, né, mecanizada, uma irrigação bem feita, é tratar o recurso hídrico de forma responsável. Uma área plantada de forma bem otimizada é também tratar aquela área. É uma espécie de reflorestamento, mas refloresta-se com propriedades e culturas, né, que são alimentos. O Brasil tem uma capacidade enorme de alimentar boa parte da população mundial. Nós temos sol o ano inteiro, nós temos solo agricultável no país inteiro e o Ceará não é diferente. Então, quando a gente vê uma empresa como a Agropar já espalhando os seus negócios pelos outros municípios do estado do Ceará, a gente percebe que, como ele falou, a gente coloca-se a empresa à disposição do desenvolvimento econômico do estado. E quando se coloca a empresa à disposição do desenvolvimento econômico, paralelamente você coloca a empresa à disposição do desenvolvimento social, né, do estado. Porque quando você chega como uma empresa como essa, chega no município de Paracuru, chega lá no município de Marco, que é conhecido pelo setor, por um grande potencial do setor moveleiro, né, seja em Acaraú, que é conhecido pelo setor pesqueiro, né? Traz outros tipos de atividades e muda a realidade do município. É o que está acontecendo, Roberto? Sim, com certeza. Lá no Paracuru, nós começamos o nosso projeto lá, começamos com 5 hectares, nós já empregamos hoje 10 funcionários diretamente e mais talvez uns 20 aí indiretamente, né? Mas o nosso objetivo futuro daqui, mais tardar 2, 3 anos, é colocar uma agroindústria dentro da nossa propriedade para beneficiar toda a nossa produção, como também a produção de terceiros. E aí sim, aumentar esse número de empregos gerados, não só no nosso município, como nos municípios vizinhos. E fomentando o agronegócio, né? O cultivo, o trabalho no campo também. Sim, com certeza. Essas novas tecnologias que nós estamos desenvolvendo aí, elas servem para isso. Porque, para você ter uma ideia, além do açaí, eu faço consórcio lá com a graviola, nós temos lá o consórcio com as abelhas, nós já estamos com um projeto futuro de colocar a criação de pirarucu na água que é utilizada para irrigação.
Então nós vamos criar todo um ecossistema com plantas nativas aqui do Brasil, com uma piscicultura de pirarucu, que também é nativa aqui do nosso país, e vamos criar uma agrofloresta sustentável, onde nós iremos, além de dar emprego, gerar emprego, pagar os impostos, vamos também cuidar do meio ambiente. O açaí é uma cultura que não deixa praticamente resíduo. Tudo do açaí é aproveitado. A palha que cai, ela é triturada e ele volta para o solo, para proteger o solo, segurar a água. O caroço do açaí hoje nós já estamos utilizando para fazer ração para animal, para fazer café do açaí. Então, quer dizer, você não perde praticamente nada, tudo é reaproveitado. Perfeito. Vamos continuar falando sobre esse projeto de agrofloresta que eu achei bem interessante, que eu já vi outros projetos também, lá em Beberibe, eles estão fazendo também. Vamos já conversar sobre esse projeto da agrofloresta e sobre esse reaproveitamento e também os projetos futuros, porque a gente vai precisar fazer mais um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais com o Alberto Félix, CEO da Agropar, falar sobre os planos de expansão da empresa, como o Alberto acabou de falar aqui, sobre essa agroindústria que estamos pretendendo implantar lá no município de Paracuru. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. O Indústria Sustentável está de volta. Hoje a gente recebe o Alberto Félix, CEO da Agropar, empresa que tem se destacado pelo trabalho inovador no cultivo de açaí aqui no Ceará e pela forma como une produção, sustentabilidade e geração de renda para os municípios onde tem essa produção do açaí. Alberto, você falou lá no segundo bloco sobre a futura instalação da indústria, né, assim, de beneficiamento do açaí. Como é que essa indústria está sendo pensada para ser também, assim como é a produção do açaí, também ser sustentável, né, ser ambientalmente sustentável? Nós, na verdade, pensamos em construir uma indústria em módulos, certo? Que ela será expandida de acordo com a produção do açaí. Nós já estamos estrategicamente vizinho ao Porto do Pecém, isso daí é um ponto positivo para o nosso projeto, porque já pensamos também na exportação. Como eu falei para você, o açaí hoje é consumido do mundo todo. Nós viajamos o ano passado, aliás, foi esse ano já, nós viajamos para Andorra, já encontramos o açaí liofilizado na prateleira do supermercado de Andorra. Então você imagina aí, o açaí hoje está sendo consumido no mundo todo, mas os grandes países como China e Índia já começaram a importar o açaí. Então a Índia com 1,5 bilhão de habitantes, a China com 1,4, quer dizer, você tem um mercado aí gigantesco para se trabalhar futuramente, né? Perfeito. Agora, vou aqui para o telespectador, porque a gente estava conversando uma situação tão interessante aqui no intervalo e eu vou trazer para você. Você conhece o açaí, conhece a polpa, conhece o sorvete, conhece a vitamina, né? Conhece aquela delícia que é o açaí, mas tem uma parte do açaí que é o caroço, que tem uma utilização em outros setores industriais. Quem trouxe isso para a gente foi a Auxileia e vai explicar para a gente, Auxileia, o que é que se faz então com o caroço do açaí? É muita coisa que se faz com o caroço do açaí. Desde pequenos artesanatos entre bijuterias das comunidades, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por artesanato e conheço bem o processo. Mas também se traz um produto que pode ser utilizado em caldeiras, porque tem um poder calorífico muito alto na queima para produção de energia ou para queima para fazer o forno, né, na indústria de cerâmica ou outro tipo de indústria. Também pode ser uma base para, por exemplo, a produção de cimento, isso já está sendo utilizado. O fato é que se você olhar mesmo a frutinha do açaí, né, doutor Alberto, é uma fruta que tem muito pouca polpa. Então, eu não vou errar aqui, trazer dados quantitativos, mas eu posso chegar aproximadamente a 95%, 96% daquela frutinha é o caroço. Tô errada nessa quantidade? É isso mesmo? 86%. 86%? Então, assim, quando a gente olha, vamos bater o açaí, então a gente vai para aquela, desde
da casinha, da residência no Pará que bate açaí, a uma indústria como a Agropark industrializa grande quantidade de açaí, imagina-se aqui a grande quantidade de resíduo, que dentro da sustentabilidade traz um fomento para se tratar uma economia circular, um produto que é resíduo para uns, pode ser a matéria-prima para outros. Verdade. E isso se soma, né? E todo aquele processo produtivo que o Dr. Alberto falou, inclusive, no segundo bloco, sobre tudo que é reutilizado, né, na produção do açaí, a palha que vai para o solo, enfim, e que tem toda essa transformação, né, doutor Alberto? Com certeza. Você até esqueceu de falar, mas também tem outro produto de qualidade do açaí, que é o palmito. Sim, o palmito do açaí, que é um produto também de qualidade muito requisitado no Brasil inteiro, até no mundo. Então, eu estava um dia levantando todos esses produtos, nós levantamos praticamente 10 produtos que nós podemos tirar do açaí. Fora isso, o plantar, a agricultura, né, e principalmente em solos que doravante já não se plantava ou não se pensava plantar mais nada, é uma excelente oportunidade para o mercado de carbono. Então, quando você começa a florestar ou a reflorestar, enfim, plantar mudas, diferentes espécies quando a gente fala em Ceará, né? E diferentes espécies têm diferentes capacidades de sequestro de carbono. E por que não fazer disso também um nicho de mercado? Então, dentro da sustentabilidade tem várias pontas, né? E vários tipos de modelos de negócio que a agroindústria em especial pode atuar, né, doutor Alberto? Com certeza. Inclusive, você falou agora na questão dos consórcios, nós já fizemos uma experiência dessa lá. O açaí, a partir do 4º ano, quando ele já cresce, você consegue plantar naquela parte rasteira um capim e criar ovelha, criar gado, certo? Porque aí você faz um consórcio altamente rentável. Porque o açaí vai, no caso do gado leiteiro, ele dá sombra para o gado, isso é benéfico para as vacas leiteiras, como também ele consegue essa proeza desse consórcio, porque a água que joga no açaí, ela automaticamente ela irriga o pasto e com isso acaba gerando uma fonte de alimentos para o rebanho, e com isso você ganha praticamente todos os lados. Você ganha na produção do açaí, ganha no leite do gado, no carneiro que você está criando lá. Então você consegue fazer um consórcio sustentável, certo? Com agrofloresta, que hoje está em alta, né? O que se fala hoje no mundo. Então você consegue fazer tudo isso. E o que é mais importante, hoje no açaí nós não utilizamos um defensivo agrícola. Interessantíssimo. E esse pensamento é o que está em alta mesmo, né? Sim. Essa conscientização, essa inteligência em utilizar, né, a natureza a benefício do negócio e o negócio a benefício da natureza. Sim. Isso nós vimos acontecer no estado da Bahia, quando o cacau era uma monocultura. Isso, né? Exatamente. E quando se trouxe o tema e a agenda de agrofloresta, percebeu-se que a natureza, ela ensina, né? Não tem uma floresta de monocultura em lugar nenhum do mundo. Então, quando a gente começa a fazer esses consórcios, onde uma cultura se estabelecendo pode contribuir com a outra e a outra com a outra, a agrofloresta enriquece todo o contexto e um solo rico, diverso, pode ser que venha aí a Embrapa, que pode responder isso, e os grandes agrônomos e técnicos da área, mas contribui com certeza para a diversidade ecológica. Aí vem a beija-flor, aí vem o beija-flor, e vem a borboleta, aí vem o passarinho, e vem a abelha que ajuda na polinização, no pólen, né? Fundamental. Tudo isso a natureza nos ensina. E ter um negócio como a Agropar, né, que pensa na sustentabilidade, é ter um negócio que pensa como um todo, né? Alberto, a gente está já terminando o nosso programa, mas vai dar tempo ainda da gente falar sobre o futuro, como é que a Agropar está pensando, né, quais são as metas, quais são os objetivos daqui para frente, 2026. O Agropar sempre pensa na frente, né? Então, quando nós começamos o projeto há 10 anos atrás, enquanto todo mundo me chamava de doido, eu estava dizendo que o açaí ia dar certo e ia prosperar. Hoje eu estou falando que o açaí será o grande divisor de águas do agronegócio cearense. E mais uma vez estão me chamando de doido. Mas só o tempo dirá o que eu estou falando, se é verdade ou não. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. A Agropar, como eu lhe falei, já estamos expandindo áreas para todo o estado do Ceará e para o Nordeste,
Nosso objetivo é esse, é crescer, não só no Ceará, mas em outros estados, e sempre visando o mercado internacional. Além da ideia da agroindústria, da exportação, nós estamos também fazendo já contatos, participando de feiras. A minha filha Vitória participou da feira ano passado na Alemanha, está indo agora para Dubai em janeiro participar de outra feira. Nós sabemos que lá em Dubai o açaí também é muito consumido lá. Na verdade, os Emirados Árabes são o terceiro maior consumidor de açaí, só perde para o Brasil e para os Estados Unidos. Então já é o terceiro mercado. É um mercado muito interessante. Então, quer dizer, o nosso objetivo é esse, é mirar o comércio exterior. A Vitória também já está fazendo comércio exterior, terminou a administração. Ela é quem vai capitanear toda essa parte aí do comércio externo. Vai dar certo, então. Doutor Alberto, muito obrigado pela sua participação. A gente chega ao fim de mais uma edição aqui do Indústria Sustentável. Agradeço aqui a participação do Alberto Félix, CEO da Agropar, e da Auxileia Farias também, do Núcleo SG, coordenadora do Núcleo SG lá da FIEC. A gente agradece também, Auxileia. Obrigado pela sua participação. E a gente fica por aqui. Não esqueça de curtir o canal da TV Otimista no YouTube, compartilhar essa ideia conosco, essa história inspiradora de inovação, coragem cearense, com produto do norte paraense, compromisso com o desenvolvimento sustentável do nosso estado. Obrigado, a gente volta numa próxima oportunidade.